Bem-vindos ao Checkmate, aqui no Novo Canal, o espaço quinzenal dedicado ao mundo mágico das 64 casas. E começamos por agradecer a todos os participantes no torneio de xadrez online do Novo Canal, o qual realizou-se no dia 27 de março, no passado sábado, a partir das 15 horas e contou com jovens participantes de várias escolas da região. Este foi o primeiro torneio organizado pelo Novo Canal e espera-se, face à adesão, que venha a ser o primeiro de muitos. E no seguimento das medidas de desconfinamento anunciadas pelo Governo, o xadrez é agora uma atividade permitida a partir do dia 5 de abril e, portanto, teremos novamente o regresso das competições presenciais. A primeira prova oficial é o Torneio Nacional de Mestres, organizado pela Federação Portuguesa de Xadrez, o qual irá decorrer na cidade de Fátima. De 6 a 12 de abril, 10 xadrezistas lutarão pela conquista deste primeiro torneio de xadrez presencial, organizado pela Federação Portuguesa de Xadrez depois do período de confinamento. Esta é também uma oportunidade para testar todas as medidas relacionadas com o xadrez presencial, para depois podermos voltar novamente ao xadrez frente a frente nos tabuleiros. E o regresso do xadrez aos tabuleiros e a competição presencial é também uma oportunidade para os dois novos clubes filiados na Federação Portuguesa de Xadrez mostrarem a sua mais-valia nos tabuleiros. Gambiteiros, Clã do Norte, de Peso da Régua e o Clube Nuno Álvares de Faf, aqui bem perto, são dois novos clubes onde têm a possibilidade de competir, aprender e entrarem nas competições oficiais. Desejamos-lhe a maior das sortes e muitos sucessos e que tragam ainda mais xadrezistas aos tabuleiros. E continua a decorrer o prazo para a inscrição de todos os interessados no Campeonato Europeu de Xadrez Amador Online, havendo ainda a possibilidade de efetuarem a vossa inscrição e assim participarem nesta competição europeia. E no xadrez passo a passo de hoje, trazemos ao tabuleiro uma situação em que as pretas estão prestes a efetuar checkmate, efetuando para isso 3 lances, mas isso implica o sacrifício da sua peça mais valiosa, neste caso a dama. Pretas a jogar, temos a dama para F1, efetua cheque, carregamos no relógio, é a altura das brancas jogarem, estão em cheque, portanto aqui, como sempre, quando estamos em cheque, efetuar uma de 3 coisas: fugir, proteger ou capturar a peça que ataca o rei. Não há qualquer possibilidade de fuga, não há qualquer possibilidade de defesa ao colocar aqui uma peça entre a dama preta e o rei e, portanto, a solução é a captura por parte da dama. Carregamos no relógio, é a vez das pretas a jogarem e aqui vamos atacar novamente o rei. A torre captura a torre, efetua cheque, carregamos no relógio, novamente, e é aquilo que para quem está a iniciar é sempre bom relembrar aos jovens, procurar fazer uma das 3 possibilidades, estamos em cheque, não dá para defender, não temos nenhuma peça que podemos colocar em G1, a possibilidade de capturar também não existe, portanto, iremos jogar G2 e o rei assim saiu de uma situação de cheque. Carregamos no relógio. E agora as pretas irão efetuar o lance vencedor, aquele que irá colocar o rei branco em cheque e, neste caso, mais do que em checkmate. O cavalo de C4 irá capturar o peão em E3 e aqui, checkmate, não há necessidade de passar a vez ao adversário, porque o rei branco está a ser atacado pelo cavalo, a torre impede que o rei regresse à linha 1, e a casa H3 encontra-se bloqueada pelo bispo posicionado em C8. E assim alcançamos checkmate em 3 lances por parte das pretas. Para evoluirmos no tabuleiro e no xadrez, não é apenas treinar aberturas, mas também perceber como alcançar checkmate as diferentes possibilidades. E para aqueles que pretendem incentivar os seus alunos, esta é uma forma que deixamos e um conselho de apresentarem-lhes desafios que eles têm de resolver, encontrando por eles as melhores soluções. E assim evoluírem passo a passo nos tabuleiros. E a seguir, aqui no Checkmate, no Novo Canal, temos a entrevista com o Presidente da Federação Portuguesa de Xadrez, o Dr. Dominique Gross.
Estamos de regresso ao Checkmate aqui no Novo Canal para uma entrevista com o Presidente da Federação Portuguesa de Xadrez, Dr. Dominique Gross, abordando o regresso do xadrez aos tabuleiros, mas também toda a atividade da Federação Portuguesa de Xadrez ao longo deste confinamento e quais as expectativas dos clubes dos xadrezistas para o período que aí vem. Começava com uma primeira questão. Agora que se torna possível o regresso da competição presencial, qual a primeira prova que a Federação Portuguesa de Xadrez vai promover? Viva! É verdade, dia 6 de abril vamos voltar aos tabuleiros presenciais, nesta feita para o torneio de mestres e torneio de honra, que decorre em Fátima e que é um torneio de 10 jogadores e que são jogados todos contra todos, contando com o amigo dos melhores jogadores nacionais, e que apura 2 lugares para o Campeonato Nacional Absoluto. E vai ser uma semana intensa, até o dia 12, ou seja, em 7 dias, e é uma forma de voltarmos à competição. E depois vamos retomar a nossa atividade, neste caso, dos campeonatos da 2ª e 3ª Divisão, que serão jogados pelo norte a sul do país. E sente da parte dos clubes e dos xadrezistas a vontade de regressarem à competição presencial depois deste longo interregno iniciado em março de 2020? Eu acredito sim, há uma grande vontade de jogar, sobretudo os mais novos, todas as idades, que há muita solicitação para saber quando é que se volta aos xadrez e a grande maioria vai querer voltar a jogar aos tabuleiros e voltar à sua competição predilética, que é jogar no tabuleiro um frente ao outro, que é isso que também define a nossa competição, que é jogar presencialmente. A pandemia da Covid-19 forçou-nos a todos, desde março de 2020, a alterar rotinas, a parar aquilo que era a competição. No entanto, a atividade da Federação Portuguesa de Xadrez não esteve limitada, não esteve parada, e o que foi feito por parte da entidade federativa ao longo deste período, no sentido de criar ainda melhores condições para os xadrezistas poderem evoluir? Tentamos promover e centralizar a informação de quantidade de eventos que estavam a ser feitos pelos clubes, associações, a nível de torneios online, que estavam a decorrer em todo o lado. Depois, a Federação também apostou na formação online, que é um projeto que já tínhamos preparado antes da pandemia e que depois estávamos preparados para realizar, que nos permitiu a muitos dos treinadores fazer os seus créditos a nível da formação contínua e ter, com isto, alargar o nosso universo de treinadores, que é uma aposta importante, e na sua qualificação também. A Federação também esteve na sua reorganização, estrutura, preparando-se para quando houvesse o desconfinamento e apoio. Durante este período de confinamento, a Federação investiu em diferentes ações e uma delas foi o lançamento de uma nova plataforma de gestão da competição, de gestão dos clubes e também dos xadrezistas que participam nas atividades ao longo do ano. Esse é também um investimento para que seja possível um regresso ainda mais eficaz aos tabuleiros? A Federação já tinha uma plataforma de registro de jogadores e de inscrição em provas, mas havia necessidade de podê-la atualizar e criá-la preparada para novos mecanismos, sendo mais flexível, porque há uma complexidade cada vez mais nas inscrições de hotéis, de inscrições das refeições, inscrições de informações, e essa plataforma permite-nos organizar estruturas mais flexíveis e também, por exemplo, uma das coisas novas que vai haver agora com a 2ª e 3ª Divisão é os próprios clubes poderem submeter os resultados no final dos jogos via plataforma e permitindo que a informação esteja disponível para todos os clubes em tempo quase real e o que torna as provas, digamos, muito mais atrativas, sabendo no final do dia como foram os resultados dos campeonatos por equipas. Esta nova plataforma, lançada então pela Federação Portuguesa de Xadrez, visa facilitar aos clubes a sua gestão desportiva, a gestão também do seu dia-a-dia, dos seus filiados, dos seus dirigentes e a própria relação com a Federação Portuguesa de Xadrez.
Este é de certeza um apoio importante nesta fase de desconfinamento e falando em apoios, o Estado lançou recentemente um apoio para o regresso à competição presencial seja no xadrez, seja em qualquer modalidade. Neste caso, o que é que a Federação Portuguesa de Xadrez pode fazer para ajudar os clubes a acederem a estes apoios? Sim, fizemos um workshop com os dirigentes dos clubes, no sentido de dar a conhecer um projeto que já existe há algum tempo, mas que calhar este ano ganha nova importância, porque muitos clubes e associações estão, digamos, em crise estrutural, que é o Desporto para Todos, que permite os clubes desenvolver algumas atividades no sentido de divulgar a modalidade e, quem sabe, contactar novos públicos para o seu clube. Depois haverá o novo projeto de apoio aos clubes, que é o Reativar o Desporto, que é um programa de 30 milhões de euros que o Estado vai disponibilizar aos clubes para se candidatarem, para os apoiar, para retomar a sua atividade desportiva, que neste momento, como é óbvio, ocorrem em situações muito mais difíceis. Os clubes podem candidatar-se a estes apoios que agora elencou ou essa é uma responsabilidade da Federação? Os projetos têm que ser feitos diretamente pelos clubes, e o processo, digamos, não passa pela Federação, ou seja, tem que haver iniciativa dos clubes, e foi isso uma questão de mentalização, de consciencialização que fizemos, digamos, o workshop para explicar como é que é os processos, mas está previsto, digamos, depois, quando a candidatura volta a abrir, na sua terceira fase, nós fazemos um workshop mais específico com os clubes que estejam a preparar as candidaturas, no sentido de os apoiar em algumas ideias de fazer o processo. Mas as candidaturas e as ideias e a estrutura, sobretudo, têm que sair dos próprios clubes e da criatividade de construir novas ideias e novos projetos. É a sua convicção que, com estes apoios e também com todas as ações desenvolvidas pela Federação Portuguesa de Xadrez ao longo do período de confinamento, haverá um regresso em força aos tabuleiros e com mais praticantes? O xadrez, nos últimos anos, tem estado sempre a crescer numa média de 10% ao ano, que é bastante bom e significativo, e de um ano para o outro mostra que a modalidade está estável, está estruturada e está em fase de crescimento. Com a pandemia, como todas as outras federações desportivas, ficaram muito afetadas e há uma estrutura que dificulta, num curto prazo, recuperar todos os seus atletas que estavam inscritos, mas acreditamos que o gosto pela modalidade, pela implementação geográfica e pela sua distribuição, que ao longo dos próximos anos vamos ter de trabalhar para que recuperemos esses números e esses atletas na sua atividade desportiva. Ao longo do período de confinamento, o efeito da série Gambito de Dama e também a prática do xadrez online atraiu ainda mais jovens para esta modalidade. Acredita que isso irá agora ter efeito no regresso do xadrez presencial? Nós não temos bem a noção da dimensão do xadrez em Portugal. Sabemos que o xadrez federado é uma das 20 maiores federações a número de praticantes do país, mas o xadrez dado em colégios, escolas primárias, protocolos de câmaras, iniciativas da AEX, ATEs, o xadrez tem uma dimensão muito grande, inclusivamente no xadrez online há números impressionantes de praticantes. Antes da pandemia se falava à volta dos 40 mil e em comparação com outros países onde o xadrez triplicou a nível do online, há uma imensa número de pessoas que não sabemos exatamente, mas que é muito grande, de praticantes de xadrez online. Claro que esses atletas, se depois um dia, os jogadores, se um dia quiserem aderir ao desporto federado e praticar a modalidade, claramente são bem-vindos e acreditamos que há ali muito potencial para os atletas apreciarem os jogos e as competições de xadrez presenciais. Como referiu, o xadrez está presente em muitas escolas, é uma atividade praticada por muitos alunos. Há, da parte da Federação Portuguesa de Xadrez, algum apoio ou incentivo às escolas para poderem filiar-se e criar o seu próprio clube de xadrez?
Nós temos um projeto de apoio que é o Clube Escolar, que permite um desconto de 50% no registro do clube e dos seus filiados, e com isso permitir que o clube esteja federado e participar nas principais provas juvenis jovens da Federação Portuguesa de Xadrez. Se o clube depois se integrar com treinadores, passa a ser um clube formador, receber também alguns incentivos e apoios extras para o mesmo. Referiu que as escolas têm então esse incentivo e esse apoio. Em termos financeiros, qual seria o investimento de uma escola para criar o seu clube, filiar o seu clube na Federação Portuguesa de Xadrez e também filiar os seus alunos? Os atletas com menos de 12 anos, como é sabido, não pagam nada, é gratuito, e a taxa de inscrição na prova de filiação de um clube, com um desconto de 50%, vai à volta dos 20 euros. Os valores que referiu não serão de certeza um impedimento para que muitas escolas possam então criar o seu clube de xadrez na Federação Portuguesa de Xadrez e também filiar os seus jovens. Falando em escolas, em projetos de xadrez, a região do Douro, Tâmega e Sousa tem vários projetos de xadrez a nível municipais, dos quais a Federação Portuguesa de Xadrez é parceira, nomeadamente o projeto de Sinfãs, de Penafiel, Lousada, e também é uma parceira do projeto de xadrez implementado pelo município de Felgueiras. Como vê o aparecimento do xadrez nesta região e os projetos implementados? A comunidade intermunicipal lançou um projeto muito bom no sentido de combater o insucesso escolar e apostou com o xadrez como uma das vertentes para esse objetivo, e temos trabalhado com as câmaras muito, e esse próprio ACIM, no sentido de melhorar as condições para o ensino de xadrez e para dar-lhes todos os apoios necessários para o sucesso em escolas. E há alguns projetos em que o ensino da escola está a decorrer de uma forma muito positiva, mas também sabemos que com o ano da pandemia esses processos não têm arrancado tão rapidamente como desejado. Ainda assim, há alguns projetos muito positivos, que são quase um exemplo a nível nacional, da forma como a coisa está a decorrer, e em breve, com certeza, também haverá frutos muito positivos sobre isso. Para além do esforço desenvolvido em conjunto com a CIMI e com os municípios para fomentar o xadrez na escola, a Federação Portuguesa de Xadrez tem desenvolvido nesta região provas de xadrez federado, campeonatos nacionais, inclusive o Campeonato Nacional de Jovens em Felgueiras e também o Campeonato Nacional por equipas da primeira divisão em Penafiel, na passada época 2019-2020. É a intenção da Federação manter a realização deste tipo de provas neste território? Nós tínhamos previsto, antes da pandemia, realizar duas provas, campeonatos nacionais em Felgueiras, e tiveram de ser adiadas devido à pandemia, mas esperamos que este ano, se as condições forem favoráveis, voltar a essa região e temos xadrez presencial na região de Tâmega e Sousa. Um aspecto importante da atividade da Federação Portuguesa de Xadrez, no respeitante à organização competitiva, foi o lançamento na época desportiva 2019-2020 do Portugal Chess Tour. A edição 2021 ficou condicionada pela pandemia da Covid-19, mas agora que existe um desconfinamento, essa iniciativa irá retomar? Sim, o Portugal Chess Tour é uma forma de incentivar a criação de torneios que têm um grande potencial turístico, porque o xadrez é muito praticado em toda a Europa e pelo mundo fora, e que traz uma série de turistas, e jogadores de xadrez também, que trazem as suas famílias, e esses eventos esportivos decorrem, digamos, sobretudo ao longo de uma semana ou meia semana, que faz com que as pessoas, digamos, conheçam muito melhor a Terra e as potencialidades da Terra e as atrações. E o Portugal Chess Tour tem já programado uma série de eventos. Neste caso, teremos para esta edição em Vila Nova de Famalicão um evento das terras de Bragança, em Bragança mesmo, e o Open de Guimarães também já está programado. E para a edição seguinte temos o Open de Pombal e o Open Internacional da Figueira da Foz. Ainda vamos
agendar também o Open de Portugal e com certeza ainda, se for possível, realizam-se mais algumas provas que aí para já não estão ainda agendadas. Temos assim vários torneios onde os xadrezistas podem participar, inscrever-se e mostrar a sua mais-valia neste progressivo desconfinamento. Um dos torneios mais importantes promovidos pela Federação Portuguesa de Xadrez é o Portugal Open. Tradicionalmente realiza-se no início do ano. Nesta época de 2020-2021 não foi possível a sua realização. É ainda expectável que venha a decorrer? Sim, estamos a fazer os esforços todos nesse sentido. O espaço que era utilizado foi usado pela Proteção Civil e pelos serviços sociais para abrigar os sem-abrigos da cidade de Lisboa e não tem estado disponível para a utilização do espaço. O evento também conta sempre com uma grande logística e uma participação, porque são 9 dias de competição intensa e temos que encontrar num ano que é a Cidade Europeia do Desporto, um espaço no calendário para usarmos para realizar o evento da melhor forma. Está no término do seu primeiro mandato enquanto Presidente da Federação Portuguesa de Xadrez e que balanço faz deste primeiro mandato e também como perspectiva o segundo mandato? Bem, para ser sincero, quando me candidatei há 5 anos atrás, não estava com a opinião que íamos conseguir fazer tanta coisa. E foi impressionante as quantidades de coisas durante os 4 anos que conseguimos fazer e a evolução dos xadrez, projetos como a aquisição de uma carinha, a mudança da sede, a renovação de uma quantidade de estruturas, a quantidade de participações internacionais, o crescimento. Há uma série de indicadores que nos mostram que estamos num bom caminho e no xadrez, mesmo uma quantidade de trabalhos de melhoramento da estrutura, da organização, da federação, que precisa de um crescimento rápido, porque também é uma modalidade com muita potencialidade e pode ser uma das maiores modalidades praticadas no país. Quanto ao próximo mandato, vai ser muito para já sobreviver e recuperar aquilo que foi conseguido com esta pandemia, no fundo podemos considerar um ataque exterior à Federação e que temos que recuperar esse mesmo processo, também vai levar o seu tempo. E depois esperemos, quando assim for possível, voltar a encher pavilhões com 500 pessoas a jogar xadrez, como tinham sido ano passado em janeiro com o Campeonato Nacional da Marinha Grande, que foi das maiores provas de sempre, jogadas presenciais só no mesmo sítio. Sim, e depois vai haver muitas coisas novas que vamos ter que melhorar, sempre na vanguarda também da tecnologia, da inovação. Estamos neste momento também, por exemplo, a apresentar uma candidatura para o xadrez adaptado, nomeadamente para os deficientes invisuais. No sentido também, temos projetos e integrar esses invisuais na nossa modalidade e o xadrez tem essa potencialidade fantástica. Um jogador deficiente invisual pode jogar com outra pessoa de igual para igual num tabuleiro e nós temos que aproveitar essa potencialidade em Portugal. É uma das ideias para já que estamos a fazer uma candidatura, mas haverá muito mais coisas que temos que melhorar para chegar a xadrez de norte a sul do país e muito também no interior, que também tem muitas potencialidades para o desenvolvimento da modalidade. E falando dos jovens, do número de praticantes, o xadrez estará também presente pela primeira vez nos Jogos da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. É importante para a Federação que esta primeira participação seja um sucesso? Sim, é uma forma muito boa em que Portugal poderá jogar para as medalhas e para os lugares cimeiros numa competição desse género e estamos também numa fase da criação da Confederação Lusófona de Xadrez, para unir as várias federações de xadrez da CPLP, e depois também existe, o xadrez é mesmo praticado nesses países todos e é importante que, ao integrar,
também uma forma do peso do xadrez que tem no mundo e no reconhecimento, e como já acontece nos jogos da Commonwealth da língua inglesa e na francofonia, também faz todo o sentido que na língua portuguesa também os jogos, o xadrez esteja integrado. E o presente e o futuro do xadrez nacional conta com jovens talentos capazes de levar o xadrez português mais além e com novas conquistas? A Federação Portuguesa de Xadrez, comparativamente às outras federações, é uma das federações com uma população mais jovem e tenta-se muita juventude que temos, despertam sempre grandes talentos nos vários clubes deste país. E nesse esforço de incentivar a melhoria do nosso xadrez, a Federação tem criado as condições para que os jovens possam evoluir e estarem à altura dos melhores adversários? Vai ser uma fase interessante ver realmente quem, depois do confinamento, quem que esteve a estudar mais e a trabalhar mais, e nas provas europeias vamos ver quem que realmente trabalhou e não. A nível da Federação foi feito uma série de estágios da seleção feminina, que tem estado a trabalhar sempre de forma online, que nos permitiu, e agora também arrancamos com um projeto que começou em novembro do ano passado, com o estágio da seleção de jovens, dividido por 4 grupos, que nos permitia que vários jovens pudessem treinar e aprofundar a sua atividade. De uma forma complementar, além dos jogadores de xadrez, como é sabido, também tem que trabalhar muito de forma individual ou no seu clube, e hoje em dia, com as ferramentas informáticas e com online, cada vez mais os jovens podem treinar de forma autónoma usando os computadores. E no seguimento desse esforço de preparação dos jovens, quais serão as próximas presenças dos xadrezistas portugueses em provas internacionais? Vamos ter um evento que estamos à espera agora da regulamentação, que é um campeonato europeu de qualificação em formato híbrido, e a Federação está interessado em participar, porque esse evento qualifica 36 lugares para a Taça do Mundo, que haverá em Sochi, na Rússia. Esse evento híbrido é uma coisa nova, que nos permite, digamos, jogar com outro jogador, através do computador, mas com a presença, digamos, como se fosse uma prova concreta, que tem um tabuleiro ao lado e um árbitro estrangeiro, se a prova for feita em Portugal, e que permite-nos jogar com outro jogador, também nas mesmas condições, mas enfim, não, digamos, 100% presencial. Depois, esperemos que também, em agosto, já tenhamos participações no Campeonato Europeu Feminino e esperemos também ter uma participação na Taça do Mundo em julho. E que seria a primeira vez que um jogador português possa participar na Taça do Mundo. Houve então aqui um esforço da Federação para dotar os jovens das melhores condições para que, quando o xadrez presencial regressar em força, estes tenham a possibilidade de se baterem com os melhores. E agora avançávamos e colocava-lhe uma questão: como antevê o futuro do xadrez nacional? O xadrez nacional está em crescimento, há novas associações territoriais que estão a crescer, o xadrez está em quase todas as partes do país, e continua a ser uma aposta garantida em muitos colégios e escolas no desporto escolar, e há muitos jogadores também que agora, através do online, vão aos poucos também ter aconteceu o prazer de jogar de forma presencial, e mostra também que há uma grande procura pelo xadrez. Também verificamos o mesmo pelas vendas que há em lojas de xadrez e de material, e muitas vezes muito material de xadrez que tem estado esgotado por lá levar a procura, e os fornecedores não conseguem, digamos, dar razão à procura. Neste período de confinamento, a xadrez ganhou muitos adeptos, muitos praticantes online de todas as idades, e é a expectativa da Federação Portuguesa de Xadrez que estes novos adeptos, novos praticantes online, regressem e invistam agora também na competição presencial, até porque, do calendário da Federação Portuguesa de Xadrez, há provas para todas as idades, para todos os escalões, comprovando que o xadrez é mesmo um desporto para todos.
online, espera a Federação que os jovens, e não só, porque o xadrez é um desporto para todos, se concretize agora num regresso e numa participação nos tabuleiros, porque efetivamente há provas de xadrez para todas as idades. Sim, a Federação organiza uma série de provas, tem competições ao longo de 80 dias de competição, mas incluindo as provas do Portugal Chess Tour, e depois há uma série de provas, campeonatos distritais, das fases regionais, e ainda existem outros torneios de forma privada, ou seja, a nível de Portugal, temos já um calendário bastante extenso de competições, em que toda a gente, de forma a pé da sua casa, ou querendo aproveitar para se deslocar a algum sítio para conhecer, possa também combinar com xadrez e participar nas provas, o que permite uma evolução no seu próprio xadrez, não é? Porque é através da competição que os jogadores evoluem também e pronto, é isso. Tal como numa partida de xadrez, o nosso tempo também se aproxima do fim. E uma última questão: qual o conselho para as escolas e para os alunos que praticaram xadrez em formato online durante este confinamento e agora têm a possibilidade de praticar nos tabuleiros? Como toda a gente sabe, o xadrez é um desporto muito divertido, é uma competição com muita diversão, ou seja, vai ser bom para os jovens também quando está, digamos, na sala do torneio e está em silêncio, mas depois também, fora desse mesmo espaço e quando as condições o permitirem, existe essa grande parte da amizade e da diversão com os outros colegas da escola e ou dos amigos do clube. E existe muita informação hoje em dia na internet, como as plataformas para jogar xadrez online, ali chess, há montes de canais de ensino de xadrez no YouTube, por exemplo, em que os jovens possam procurar informações, aprender a jogar melhor e depois, sim, usar essas ferramentas que adquirem, essas informações para depois aplicá-las nos torneios que vão jogar a seguir. E assim aumentar o número de praticantes desta modalidade a nível nacional. Dr. Dominique Cross, agradeço desde já o tempo que nos dispensou aqui ao Checkmate no Novo Canal e a si que nos acompanha o convite para quinzenalmente descobrir o mundo mágico das 64 casas aqui no seu Novo Canal, sempre novo, sempre seu. Novo Canal, sempre novo, sempre seu.